Então você, na verdade, vai colocar quase que uma lente com grau neutro no paciente e alguns fatores, principalmente de eletricidade e de laser, vão conseguir alterar o grau dessa lente para chegar na refração pretendida do paciente. E eu entendo que o mais importante aí, eu acho que é a gente olhar um pouco para uma medicina até mais antiga, é o relacionamento médico-paciente. Você tem que entender mais o que o seu paciente faz de fato com a visão dele. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de oftalmologia da São Leopoldo Mandic. Eu sou o Dr. Clésio Andrade, sou coordenador da oftalmologia aqui na Mandic e hoje o nosso convidado é o Dr. Augusto. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, Clésio. Bem, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou me apresentar um pouquinho e a gente vai bater um bate-papo muito bom hoje, vai ser muito tranquilo e a intenção é de que a gente saia daqui um pouco melhor, sabendo mais do que está acontecendo hoje em alguns panoramas da oftalmologia que são cada vez mais importantes para quem pretende ou já está fazendo oftalmologia ou para quem tem interesse na área. Eu sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata e tomei um caminho um pouco exótico dentro da medicina, que eu continuo sendo médico assistencialista, mas hoje também tem 8 anos que eu atuo na indústria farmacêutica. E hoje o Clésio me trouxe aqui para a gente bater um papo sobre algumas inovações que estão fazendo headline aí na cabeça de todo mundo. É isso aí, Augusto. Falar um pouquinho de tecnologia, telemedicina, monitoramento remoto. A gente podia começar a falar um pouquinho sobre lentes. Legal. Desde lentes intraoculares, lentes de contato. Mas dá um panorama geral desde o início, claro, de como começou. Bacana. E como isso foi caminhando, como está hoje e o que você vislumbra assim, para o futuro. Olha, é muito bom quando a gente traz um assunto que está no dia a dia de todo mundo, né? Afinal de contas, a pessoa que é oftalmologista ou quer ser ou não, ela vai ter visto alguém usando óculos ou usando algum tipo de lente de contato, certo? Porque é muito comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E uma das coisas que a gente precisa entender foi como isso tudo começou para a gente ter mais noção de como está agora e possivelmente o que vai acontecer. E a história, por exemplo, da lente intraocular, eu acho super interessante, né? Foram colegas médicos, principalmente um colega médico inglês, durante a Segunda Guerra Mundial, que começou a observar que pilotos de avião que faziam as suas missões durante a Segunda Guerra Mundial e voltavam para o ambulatório, para o hospital de oftalmologia, tinham partes do acrílico do avião preso mesmo, trauma dessa peça no olho, mas que não tinha reação inflamatória. E o doutor começou a tentar entender e descobriu que era, na verdade, um acrílico muito parecido com PMMA. E isso começou a criar o desenvolvimento e o entendimento de que o olho suportaria determinadas substâncias dentro dele sem reação. E foi evoluindo a gente até ter as lentes intraoculares de hoje, que a gente vai pontuar um pouquinho sobre elas. E uma outra coisa que é muito legal é da gente entender de onde vieram, por exemplo, os óculos que acabaram evoluindo para lente de contato. A gente tem registro de óculos desde a antiguidade pelos romanos, depois na região de Veneza, que são sopradores de vidro, eles começaram a desenvolver técnicas novas e melhores para óculos, e o Benjamin Franklin inventou o óculos multifocal, bifocais, né? O bifocal, que ele conseguiu colocar na mesma lente o que era para perto e para longe. E depois, perto ali da década de 40, no fim da década de 40, 47 ou 48, um tecnólogo inglês, de novo, conseguiu desenvolver uma lente de contato de vidro, na época, rígida, mas bem pequenininha, que pegava basicamente ali o centro focal e a pessoa conseguia usar essa lente, tolerava, porque antes não dava muito certo. E a partir daí começou a história. E como que a gente está hoje, né? A gente tem, então, falando um pouco, por exemplo, de inovação em lente de contato, as lentes de contato, ela tem a obviedade que ela é feita para você utilizar e não ter que usar o óculos, né? Dependendo do seu gosto ou da sua profissão. Então ela consegue te ajudar para longe e para perto, só que isso está evoluindo. Então a gente já tem a Johnson & Johnson, por exemplo, trazendo lentes de contato com cetotifeno, que isso vai ajudar para pacientes que têm alergia. A gente sabe que muitas pessoas vão trabalhar, por exemplo, em cidades mais poluídas ou com ar-condicionado, já vai ter um pouco mais de olho seco. Usa a lente de contato,
piora um pouco. E às vezes começa a abrir quadro alérgico. Então você trazendo uma lente de contato com um anti-histamínico, você está resolvendo ali, ajudando. Ou um outro tipo de antialérgico também. Você vai estar resolvendo ou ajudando esse paciente, né? E aí começaram a entender o seguinte, poxa, essa lente está em contato com o paciente o dia inteiro. O que mais que eu posso observar desse paciente que vai me ajudar? Uma das grandes dores, falando aqui um pouco do glaucoma, é que a gente não tem medidas reais, como um Holter ou um mapa, né, desse paciente. A gente quer medir a pressão desse paciente em vários momentos, mas a gente ainda não consegue assim de uma forma realmente do cotidiano. Às vezes a gente consegue para um estudo, situações muito específicas, mas não é assim de fato algo que a gente tenha tranquilidade de expor para a massa da população no Brasil. E existe uma empresa suíça muito interessante, que é a SensiMed, ela tem uma lente que é a Triggerfish, que ela tem uma capacidade de entender realmente a pressão e a variação dessa pressão ao longo do dia. Isso já está no mercado tem alguns anos, Cléso, não é muito simples de você tê-la aqui no Brasil, mas em outros países sim, e um dos grandes desejos, né, da oftalmologia, em especial do glaucoma, é que isso realmente chegue para a prateleira, né, que o paciente e o médico tenham acesso, porque essa sim é uma das situações na medicina e no cotidiano do paciente, onde a vontade do médico e a vontade do paciente é a mesma. O cara não quer deslocar, sei lá quanto tempo, quilômetro, marcar para ir lá medir a pressão e voltar. A gente tem que ter encontros mais resolutivos com esse paciente. E talvez se a gente tivesse essa medida da pressão mais bem definida, principalmente ao longo do dia, poxa, ia ser um casamento muito feliz. E se você tem uma lente de contato como essa, que faz a medida da pressão intraocular, independente de um médico coletando a medida, perfeito, eu visualizo essa lente distribuída em locais claro, de difícil acesso, perfeito, e pacientes tendo atendimento com a telemedicina, atendimento remoto, sim, utilizando a IA, inclusive, fazendo triagem sim, e entregando isso para um perfeito, grande centro, né, para o paciente ser tratado. A gente tem um negócio bem bacana na oftalmologia, que a faculdade de Stanford está desenvolvendo lentes de contato que conseguem medir, por exemplo, a glicemia do paciente. E isso já tem uma conexão com o app no seu celular, então imagina que interessante, né? Você já é um usuário de lente e está começando a colocar isso no seu olho por outros motivos que não sejam simplesmente o grau. Isso vai trazer, né, intencionalmente, potencialmente, muito mais informação do que simplesmente você vai lá, compra, coloca no seu olho e vai embora, né? E uma coisa muito legal também é que existe uma vertente, né, de você desenvolver as lentes intraoculares já com algum propósito terapêutico, seja, por exemplo, com algum tipo de corticoide ou talvez um anti-VEGF ou então um antiglaucomatoso, de modo que no áptico, por exemplo, da lente, você já consiga colocar algum tipo de drug delivery. Ali, a lente ela vai ter uma função terapêutica, vamos dizer, física pela questão ocular, de grau, refrativa, mas também uma questão química, onde ela vai ter alguma molécula acoplada e que por uma liberação lenta e controlada vai ser útil para esse paciente para alguma doença de base que ele esteja tendo naquele momento, seja uma DMRI, uma retinopatia diabética, ou um glaucoma, ou uma combinação disso também. Você que está na indústria, você percebe que uma das dificuldades para fazer isso funcionar seria o drug delivery. Não importa se é através de uma lente de contato, uma lente intraocular, ou você que é glaucomatólogo, num dispositivo que você implanta, sei lá, subconjuntival, e vai liberando um análogo de prostaglandina para controlar essa pressão intraocular. Perfeito. É uma tecnologia que não. A ideia parece simples, põe lá e vai liberando devagarinho. A gente já tem isso na medicina há tanto tempo, né? Por exemplo, a imensa maioria dos medicamentos intramusculares eles podem ter esse tipo de trabalho, mas quando a gente está falando do olho, por ser uma mucosa extremamente, uma vascularização muito forte, um fluxo sanguíneo forte, ainda tem um fator que é curioso, que é a pressão da própria pálpebra quando vai fazendo a movimentação. O olho não aceita muito bem determinados tipos de trauma. Então, realmente, o olho ele é um pouco, vamos dizer, mais dengoso para esse tipo de sistema. Não é, por exemplo, uma região sinovial que você vai, injeta e está tudo bem, ficou lá. Ou, por exemplo, na pele, que a gente tem o hidroxapatita de cálcio, que consegue ter ação por meses, próprio Botox, né? A gente não tem isso
ainda tão bem definido para o olho. Tem algumas tecnologias, sim, mas ainda com definições muito claras, principalmente para glaucoma ou para um pós-operatório, ainda está no campo do estudo. Só no estudo, você não vê nada a curto prazo? A curto prazo, não. Que eu diria aí 2 anos, não. A gente entende que talvez de 5 a 10 anos isso torne uma realidade, principalmente por outros tipos de movimentação de drug delivery, principalmente quando a gente fala de metais, porque a tecnologia do stent cardíaco nos ajudou nesse sentido. A gente tem o iStent, por exemplo, da Glaukos, que ele já consegue, né, tem o Travoprost, que já está liberado em alguns mercados, e que esse sim é um exemplo vivo, né? Mas aí a gente está falando de uma molécula para o glaucoma, né? A gente ainda tem várias outras moléculas para o glaucoma, várias para a retina e pós-operatório, que a gente sabe que em várias situações pode não ser um desafio aqui em São Paulo, mas em várias regiões do mundo o pós-operatório é um desafio, né? Você ter uma ordem terapêutica e ter certeza de que aquilo ali está acontecendo é uma variação gigante, né? Que a gente tem tanto de demografia, de questão social, capacidade de compra. A gente não consegue, de fato, hoje realmente ter certeza de que foi entregue. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo no desenvolvimento das drogas, né? Porque a hora que você conseguir encontrar qual é o veículo ideal para ir distribuindo essa droga lentamente e o paciente evitar de ter que ficar pingando um colírio muito diferente. O dia inteiro, ou várias vezes ao dia, com conservante, causando inflamação, irritação. E fora que, não sei se você já fez o teste, do paciente pingar colírio no próprio olho. Sim. Pinga na testa, pinga na bochecha. A bochecha é o órgão mais bem tratado, né, tipicamente do glaucoma. Semana passada, no serviço de residência da São Leopoldo Mandic, uma paciente que não estava melhorando a pressão intraocular. Não, mas eu estou usando certinho. E a residente me passando o caso. Eu falei, tá, mas não faz sentido. Faz 1 mês que eu medi a pressão dessa paciente e tá a mesma coisa. Como que ela entrou com uma prostaglandina e até agora não melhorou? Eu peguei um lubrificante. Pinga pra eu ver. Ela abriu a boca, abriu o olho. E, tipo, ela gastou meio frasco de lubrificante, irrigando tudo. Tem o desperdício da medicação e malemar acertou no olho. Isso é um grande problema, ainda tem os efeitos colaterais tópicos, né, que são altamente indesejáveis a longo prazo, né? Para a gente médico, às vezes é muito fácil fazer uma prescrição, mas como que o paciente vai levar essa prescrição para o resto da vida, né? Nem todo mundo gostaria de usar um análogo da prostaglandina, por exemplo, que vai trazer um escurecimento ao redor do seu olho, perda da gordura orbital, mudança da íris, da cor da íris, fica vermelho, arde, vai ter um dia que você vai esquecer. Às vezes você vai ter outra comorbidade que não vai nem deixar você aplicar, por exemplo, Parkinson ou algum tipo de demência, alguma doença muscular, né? Ou simplesmente uma bursite forte bilateral, você não vai conseguir. Né? Então a gente às vezes tem uma facilidade muito grande de prescrever, mas uma dificuldade de entender o que acontece da porta para fora. Eu vejo que isso é um desafio a ser superado, mas eu também não vejo a curto prazo difícil. Muita solução. Agora, já o assunto que você tocou sobre as lentes intraoculares e as lentes de contato, de monitoramento do paciente, isso eu já vejo algo mais palpável indo para o rumo principalmente da telemedicina. Não tem porque muito desses aparatos ou devices em inglês vão colaborar com o atendimento em regiões difíceis e acessibilidade de pacientes que não teriam acesso por causa da região geográfica onde moram, de ter um acesso de medicina de qualidade. Além disso, eu acho que vai acontecer uma coisa que a gente já vem vendo, assim, se você colocar como era para você utilizar um OCT ou um Orbiscan, um Petacan 10, 15, 20 anos atrás. Hoje eles estão muito mais user-friendly, né? Ou seja, eles quase parecem um celular, o jeito de usar pelo menos, né? Então você consegue treinar pessoas para usar, captar a imagem que você precisa e enviar esse laudo, que são coisas que nossos colegas radiologistas fazem desde o início do século, que a gente na oftalmologia está achando novidade. Mas se a gente pega, inclusive, patologia também, né? Patologistas pegam exames e imagens de lâminas há décadas, né? E entregam isso, inclusive, para outros países, né? E a gente tem que começar a entender que isso vai acontecer.
E uma das grandes questões é que, com os exames avançando, a própria empresa que desenvolve o software daquela máquina tem interesse em te ajudar com o diagnóstico também. Porque aí você vai começar a ficar, bem ou mal, mais dependente daquele aparelho. Então é claro que a gente precisa ter uma autonomia, como se fosse um engenheiro que sabe fazer conta sem a calculadora, mas entender que daqui a pouco a gente vai criar ainda mais dependência desse tipo de calculadora. E como é que você vê a interação da oftalmologia com outras especialidades médicas, com o advento dessas novas tecnologias, com monitoramento remoto, com telemedicina e a interligação de exames complementares dentro da oftalmologia com outras áreas em afins, como retinografia, como OCT? A oftalmologia ela é classicamente a janela do nefrologista e do cardiologista ou do vascular, né? A gente tem uma capacidade muito fidedigna de entender funcionamento bom ou mal do que está acontecendo de microvasos, né? E a gente começa a entender, inclusive tem papers maravilhosos disso, mostrando a obviedade da relação entre rim e olho, mas também agora, por exemplo, com achado de beta-amiloide para Alzheimer. Então eles conseguem fazer exames no olho que você já tem que avisar um neurologista. Então eu acho que cada vez mais nós teremos um contato mais firme com essas especialidades muito próximas da oftalmo, que é basicamente, mas não só, né, endócrino, nefro, cardiovascular e neuro. Vai ter uma congruência de informações, né? Vai ser mais fácil passar essa informação para o colega. Você falou um pouquinho também sobre lentes intraoculares. E além dessa parte da lente intraocular poder conter algumas drogas que vai dissipando no olho e tratando inflamações ou infecções, né? Entrar com antibiótico, isso tratar o pós-operatório. Eu vejo que hoje em dia o paciente está cada vez mais criterioso para não só corrigir a catarata, mas para ter visão para todas as distâncias. E a gente tem lentes intraoculares trifocais, foco estendido, lentes históricas e algumas lentes que podem ser moduladas, né, de grau, de acordo com a necessidade do paciente. A curto, médio e longo prazo, o que você tem visto de novidade e que a gente pode esperar para os próximos anos aí? Existe um interesse muito grande, né, da indústria de desenvolver lentes que seriam, entre aspas, 100 grau, que você colocaria ela no paciente e com modulações no pós-operatório, sejam por estímulos elétricos ou então de laser, você atingiria a refração do paciente para perto e para longe. Isso ainda está experimental, mas existe um entendimento que isso vai ser o padrão ouro nas próximas décadas, né? Então você, na verdade, vai colocar quase que uma lente com grau neutro no paciente e alguns fatores, principalmente de eletricidade e de laser, vão conseguir alterar o grau dessa lente para chegar na refração pretendida do paciente. Inclusive já tem alguns estudos, se eu não me engano, na Espanha, que já classificam como sendo o futuro da refrativa você ter impulso eletromagnético ao invés de laser, né? Isso está ainda, do que eu sei, em modelo bem experimental, mas alguns anos atrás a refrativa também era experimental, certo? Algumas décadas atrás, né? Então, uma outra questão é que hoje o oftalmologista tem uma caixa de ferramenta muito grande se tratando de catarata, né? E eu entendo que o mais importante aí, eu acho que é a gente olhar um pouco para uma medicina até mais antiga, é o relacionamento médico-paciente. Você tem que entender mais o que o seu paciente faz de fato com a visão dele. É uma pessoa que, por exemplo, aposentado, que não gosta de nenhum tipo de trabalho manual, ou o oposto, a pessoa é um ourives ou um relojoeiro, ou dirige muito de noite, ou pilota. Então a gente precisa começar de novo, né? Começar não, assim, a gente sempre deveria ter feito isso, né? E é entender de fato a necessidade visual do seu paciente, para que está precisando ou querendo de determinada lente, né? Agora, o outro fator é entender se aquele olho pode receber essa lente, porque isso a gente acaba vendo também, né? O paciente tem expectativas que não, às vezes não estão alinhadas com o olho desse paciente. Então, pode ser um paciente com buraco macular, DMRI, glaucoma avançado, isso não vai estar compatível com vários tipos das lentes que a gente está trocando ideia aqui agora, né? Eu acho que esse é um ponto importante,
que acaba remetendo à relação médico-paciente. E aqui na São Leopoldo Mandic a gente se preocupa muito em unir a tecnologia de ponta com o relacionamento humano. Tem que ser. É você conhecer o paciente de perto, é você pegar na mão. A telemedicina está aí para ajudar, mas na nossa área, a oftalmologia, a telemedicina não substitui o nosso trabalho de forma alguma. Pelo contrário, só ajuda. É um trabalho que a telemedicina vai colaborar, a IA vai colaborar, está cada vez mais presente, mas eu acho que nós estamos numa especialidade privilegiada que une muito a tecnologia, mas a parte prática é essencial. Eu gosto muito de dividir a telemedicina em síncrona e assíncrona. Então, por exemplo, uma coisa é você pegar o exame do paciente que foi feito por um técnico, um OCT, por exemplo, e você vai avaliar. Beleza, isso é assíncrono, mas também tem a parte síncrona, que você vai chamar o paciente, por exemplo, numa chamada em vídeo, e conversar ali no momento, restabelecendo essa vontade de conversar, de explicar o relacionamento médico de verdade. Você não deve encarar a telemedicina como sempre assíncrona, como sempre distante. Não vou nem ver o paciente. Não, pelo contrário, você vai ver mais. Você vai conversar mais, porque ao invés de você estar olhando para o exame, você já olhou, você já entendeu, e agora é a hora de conversar com o paciente. E assim, eu vejo assim que tem áreas da oftalmologia que vão se beneficiar um pouco mais com a telemedicina e com a IA, por exemplo, na retina, no clínica principalmente, né? A cirúrgica não se fala, mas a retina clínica, que você consegue ver imagem de OCT, imagem de uma retinografia ou de uma angiofluorescencinografia, e você consegue olhar para aquela imagem e fazer um relatório, um diagnóstico como um exame de imagem. Pronto. Um radiologista, e você envia e colabora com o colega que está atendendo. Contudo, tem outras áreas da oftalmologia que depende muito do seu exame prático. Sim, estrabismo, por exemplo, partes da neurooftalmologia. Examinar uma córnea, fazer os cortes adequados, ver cada camada, ou do cristalino da catarata, classificar aquela catarata, e tem toda a parte prática que, se você não está com o paciente, colocando a mão e entendendo, não vai. Então, eu acho que a oftalmologia é muito privilegiada nesse aspecto. É bem legal mesmo. E é bacana que aqui na Mandic a gente tem chance de ver isso tudo. E acontecendo assim na sua frente, de fato, com um paciente que está ali interessado em melhorar e com um preceptor e professor que está interessado em explicar e ensinar. O que eu acho interessante esse ponto que você tocou é que parece que está só uma propaganda da Mandic, mas é uma realidade. Fato. Que a gente tem professores ultragabaritados. Presentes. E é isso aí. É presente, pegando a mão do aluno. Acho que essa é uma grande diferença. E fazendo toda a diferença. Porque todos nós já passamos por serviços muito grandes, renomados, que às vezes você tem aquele professor que tem 100 trabalhos publicados, mas que ele é uma pessoa que está naquele pedestal que você tem até medo de entrar em contato. Senhor, doutor, me perdoa, me desculpa, vai baixando a cabeça, assim, igual um cachorro, né? Que fez coisa errada. Não consegue nem contato. E sai e tem medo. Agora, para mim, a medicina só funciona quando você tem esse contato. Eu falo para os alunos da graduação que eles fazem aqueles testes vocacionais na escola, que falam, você gosta de biologia, faz medicina. Você gosta de química, faz medicina. E eu já acho que você gosta de gente, você faz medicina. Perfeito. Porque tem um monte de área da oftalmologia que às vezes você não gosta tanto, mas você senta a bunda, você estuda, você aprende. Sim. Agora, valor, princípio, cuidar do paciente com amor, fazer tudo que você tem, como se estivesse fazendo para Deus, daí você faz o que você tem de melhor, daí não tem como dar errado. Tem intenção nas coisas, sabe? Eu acho que falta muito, durante o treinamento médico, a intencionalidade. Eu estou fazendo esse exame para 2 pontos. Eu estou tendo essa atitude aqui com o paciente para... Então a gente precisa ter intenção. Nós somos um profissional que tem que ter uma resposta muito rápida no dia a dia de casos muito diferentes. Mas a gente vai treinar isso e melhorar e ser mais apto com intenção. Eu estou preparado para entender aquela dúvida e propor uma nova pergunta ou um direcionamento com a intenção de 2 pontos. É isso. A gente precisa ser mais intencional, ter mais certeza do que a gente quer no fim das contas. Isso vai trazer assim benefício para nós mesmos, para o serviço como um todo, seja onde você estiver, e para o paciente. Que o paciente no final é o principal de tudo. Não tem dúvida. É o principal de tudo, e focar no estudo,
aproveitar a tecnologia de ponta, aproveitar o tanto de informação que você tem na palma da sua mão, em vez de você perder o seu tempo com redes sociais, que é tudo muito divertido, né, ou séries que você poderia estar assistindo. Na verdade, se você dedicar um pouco de tempo naquela informação que você tem na palma da sua mão, não tem como você dar errado. A gente é de uma época que o auge da tecnologia era um pager, né, Clésia? Se você tinha um pager para te chamar, você era praticamente o Bill Gates, né? Então... E a gente, na oftalmologia, não sei se com você era assim, mas na época da minha residência, era aquele manual do Eusai debaixo do braço, passando o meu plantão de oftalmologia o dia inteiro, e cada coisa que eu procurava, eu ia caçar o sinal, sintoma as fotos lá e tentar achar o diagnóstico. Exato. Então, claro que a inteligência artificial está aí para chegar, para resolver. Você tem aí diversos aí no mercado, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, Grok, tem inúmeros. Só que não adianta de nada ela te dar um montão de informação se o seu exame não for bem feito e você não souber procurar os sinais e sintomas do paciente para ao menos alimentar aquela inteligência artificial. A entrada, porque, né? No final das contas, a gente pode classificar ela como uma telemedicina. Porque ela está te auxiliando no diagnóstico à distância, num banco de dados enorme que tem na internet, que se você não alimentar direito, ela vai te dar um diagnóstico completamente errado. Sim, ela vai seguir o que você escreveu, né? Então esse é o ponto. E não vai ter ninguém para fazer o prompt para você lá. O prompt é você, na lâmpada de fenda, examinando, aproveitando tudo que tem de mais moderno dentro da oftalmologia, os devices que a gente conversou um pouquinho aqui, e entregar isso, você consegue utilizar a palma da sua mão. Ela foi feita para isso, para ser bem alimentada e entregar um resultado ótimo, mas ela precisa do princípio. E como é que você olha para telemedicina e para IA no futuro? Você acredita que o médico vai ser um refém disso? Não, acho que vai ser uma ferramenta inteligente, que a gente vai precisar entender cada vez mais com um pouco mais de tecnicidade, assim. Eu acho que o médico, na maioria das vezes, né, tô falando aqui, claro, na média, se a gente pegar uma curva de Gauss, assim, dos nossos colegas, né, a gente se deixa um pouco levar, entendeu? Então, uma das coisas mais importantes para esse momento, principalmente para quem está começando a carreira, é o que você falou, sentar igual a gente não sentou e teve que estudar anatomia, senta e estuda a inteligência artificial. Você não precisa ser um super especialista, mas para pelo menos não falar muita bobagem, né? E começar a agregar. Hoje, assim, Clésio, grande parte do que eu escrevo para plano de saúde ou para, por exemplo, determinados tipos de relatório, a IA me ajuda demais, muito. Muito. Grande parte hoje de como eu mostro, por exemplo, cuidados de pós-operatório com o paciente que eu faço hoje num sistema de alfaiataria, eu faço para determinado paciente, conhecendo profundamente a profissão, o estado de saúde dele, da família dele, eu faço com a ajuda da IA. Não tem como eu ficar 2 horas escrevendo uma carta dessa. Com esse tipo de prompt que eu já tenho selecionado, sem brincadeira, em 2 a 4 minutos está pronto. E fica muito melhor. Mas eu não comecei fazendo isso no primeiro dia. Essa é a questão. Eu estou fazendo isso tem 3 anos. Agora eu estou um pouco melhor. Um pouco melhor. E outra, você está poupando o seu tempo de uma coisa que você sabe fazer sozinho e muito bem. Exato, perfeito. Então você, na verdade, está otimizando o seu tempo. Estou só acelerando. Você não está delegando para fazer uma coisa que você não sabe. É uma aceleração. Essa é a outra questão. Sim. E eu acho que isso aqui na São Leopoldo Mandic, a gente conversa muito com alunos sobre isso, porque se você delegar tudo para IA, ela vai ser o médico. É verdade. Só que o médico nunca é substituível. É engraçado que no mundo corporativo a gente tem meio que uma brincadeira que, assim, é muito importante você delegar, mas é muito importante você nunca delargar. Então, assim, não é deixar lá e pronto, nunca mais encostei. É o contrário, delegar você tem realmente o ponto de ser um delegado, então de você cuidar, gerenciar, tentar entender o que está acontecendo nos pormenores daquilo ali. E um dos grandes jeitos é estudando e praticando. E Augusto, na medicina, algumas áreas como a urologia, por exemplo, muitas cirurgias estão sendo beneficiadas em virtude da robótica, por exemplo. Na oftalmologia, você já tem visto alguma coisa entrando
como cirurgia robótica ou auxílio, cirurgia assistida. Como você vê o nosso panorama atual e pensa um pouquinho adiante, no futuro, a curto prazo? Super legal, cara. Sim, esse também é um interesse muito grande da indústria, porque principalmente a indústria de device, ela entende que cada vez mais esse tipo de tecnologia deveria e poderia ajudar a grande maioria dos médicos. Para a oftalmologia isso ainda não está tão acelerado, mas uma coisa que tem crescido bastante são as cirurgias de face e de órbita, que às vezes não é assim, você até fez plástica, né, mas não é o dia a dia também do oculoplástico, né? Não é todo dia, vou fazer uma cirurgia de órbita por dia. Mas realmente nessas cirurgias onde já mexe um pouco mais com crânio facial, a gente começa a ter as cirurgias assistidas por robô, né? E realmente já existe, a título assim de curiosidade até, algumas empresas testando robôs que realmente, de fato, fazem a cirurgia inteira de catarata, por exemplo. Isso já tem, eu tenho até um vídeo, depois posso disponibilizar, que realmente isso já está acontecendo, claro, em setor absolutamente experimental, mas essas coisas elas avançam num ritmo exponencial, né? Então, talvez hoje, amanhã não vai acontecer nada, mas daqui a 10, 15, 20 anos pode ser que sim, isso aconteça, né? Uma coisa que já é muito mais recorrente em outros países e que aqui no Brasil algumas clínicas, alguns centros de pesquisa têm, são cirurgias que realmente já captam outros sistemas de ajuda tecnológica para o médico, seja cirurgia em 3D ou com 100% de auxílio de OCT. Tem colegas lá fora que operam com OCT de câmara anterior já dentro do próprio microscópio. É o dia a dia? Não, claro que não, mas já existe esse movimento de tentar acoplar novas tecnologias para o sistema de cirurgia. Mas eu ainda vejo que não é algo para amanhã. É uma tecnologia muito cara ainda, né? Se você tentar jogar na cirurgia de catarata o laser de femtosegundo, quem pode ter não precisa, quem precisa não pode ter. Ou seja, quem pode ter é a clínica gigante, que tem um fluxo enorme, e ele pode ter um laser de femtosegundo, só que o camarada é um baita de um cirurgião que faz aquela cirurgia em 3 a 5 minutos. Provavelmente olhos mais jovens. E não precisa do femtosegundo. Agora, quem precisa é a pessoa que não tem técnica cirúrgica ainda, não tem mão suficiente, que o laser iria ajudar muito, mas você não consegue comprar um laser de 2 milhões de reais. Exatamente. Mas, iniciando essas tecnologias que são laser assistidas, ou você pode falar de robótica, não vou falar de robótica, mas, na verdade, você escolhe a tua incisão, escolhe a sua paracentese, você escolhe o tamanho da sua cápsula Rex, você pode escolher o tamanho da sua fratura do núcleo, que auxilia muito para o cirurgião que ainda não tem a mão cirúrgica. E, por enquanto, é uma tecnologia cara que ainda não é benefício para a gente, mas precisa iniciar, precisa se popularizar, precisa se tornar mais barata, para um dia isso estar na mão de todos os cirurgiões e tornar a cirurgia menos dependente da mão do ser humano. É um dos grandes desafios de quase toda a tecnologia, né? Se a gente lembrar de celular, por exemplo, um dia foi assim também, né? Ou você que é um entusiasta dos carros elétricos, é assim ainda, tá? Por enquanto, aqui no Brasil, né? Não na Noruega, mas aqui ainda é. Então existem passos também, né? A gente costuma falar que existem os early adopters, né? São pessoas que realmente se interessam muito pela tecnologia e que têm capacidade de poder de compra, e isso vai acontecendo. Mas a gente vê essa história do femtolaser, por exemplo, tem mais de década, e ainda, ou talvez mais de 2 décadas, e não consegue ainda realmente entrar ali no esquema, né? Demora um pouco. Eu acho que realmente a oftalmologia ela vive um momento que me lembra muito a oncologia antes de ter os medicamentos biológicos. Tentou de tudo, com todos os remédios que existiam, todas as misturas possíveis e imagináveis, e a gente meio que chegou ali num teto. Eu acredito que nós hoje estamos talvez esbarrando num teto da oftalmologia, né? Querendo ou não, a cirurgia de catarata Phaco pode mudar a lente um pouco, pode mudar o microscópio um pouco, o próprio equipamento, mas a dinâmica ali é muito parecida. Tem 20 anos, vai, 25, 30, vai. Então, assim, o que você usa hoje no seu dia a dia que é algo extremamente dependente de tecnologia, mas que ao mesmo tempo está igual a 20 anos? Quase nada. Seu computador mudou totalmente. Sim. Seu celular, incomparável. Seu carro hoje é um celular, né? Então a gente ainda está... eu fico olhando assim, outros
por exemplo, o PET scan. Imagina que o PET scan não evoluiu nos últimos 20 anos. Imagina que os biológicos não evoluíram nos últimos 20. A cirurgia robótica da Uro, então, que é um grande exemplo. Mas as próteses de quadril e a oftalmo, sinceramente, eu acho que a gente precisaria um pouco mais de... Tá faltando um Red Bull, na minha opinião. Eu acho que isso dentro da catarata, né? Falando especificamente na catarata. Sim. Claro, os implantes de lentes intraoculares modificaram bastante, né? As lentes trifocais, as lentes de foco estendido, as lentes tóricas, que você não pensava isso 20 anos atrás. Sim. Né? Os materiais, agora estão pensando nas modulações do grau intraocular, mas a técnica cirúrgica em si é bem parecido, né? Muda uma coisa, muda outra, alguém traz uma novidade, alguém traz uma incisão diferente, ou o aparelho evolui um pouquinho, dando um pouco mais de segurança na cirurgia, mas a cirurgia de catarata em si ainda estão tentando inovar. O laser de efeito segundo veio para auxiliar, mas não colou tanto, né? Não para catarata, mas já para córnea, por exemplo. Legal. Maravilha. Game changing, né? Sim. Você implantar um anel, você fazer um transplante de córnea usando um laser de efeito segundo, trouxe uma precisão que antes velocidade. Que antes era na mão, né? Antes era 100% habilidade do cirurgião. Faquinha de diamante, ficar medindo a micra. Então o laser ele veio para alguns locais de forma mais efetiva. Na catarata ainda falta. Eu acho que a gente precisa de uma energia aí um pouco... Mas já em outras áreas aí, se você for olhar para a retina, o que tem de OCT novo no mercado, que você faz cortes aí da tomografia da retina. Mas puxando até uma sardinha para o meu lado do glaucoma, o glaucoma é um que lançou 400 tipos de MIGs diferentes, mas não tem aquele que realmente resolve, né? A gente fica flutuando aí, pulando de pedra em pedra no MIGs, mas, poxa, né? Eu acho que tem determinadas situações que quando tem muita solução é um forte indício de que não tem solução nenhuma. Que nenhuma delas é 100%, Exatamente. Então qual que você vai escolher? O Kahoot? Eu acho que o grande exemplo é o pneu, né? Tem 200 anos que é pneu. Então, assim, pneu funciona. Tem um monte de problema? Tem, mas ele funciona. Então, eu acho que existe uma dificuldade da gente chegar nesse nível para o MIGS, né? Existe um esforço muito grande de determinados pontos para a gente adotar um ou outro MIGS, mas não existe aquele ganhador. Isso me assusta um pouco, para ser sincero, sabe? Eu acho que a gente precisa ter mais maturidade, não de técnica cirúrgica, nem nada disso, mas um pouco de farmacoeconomia, um pouco de sociedade também, para que lado que a gente está levando isso, sabe? Sem te comprometer, qual que tem sido sua técnica de escolha dentro da... Cara, eu adoro o SLT, adoro. Acho que farmacoeconomicamente ele espanca qualquer tipo de MIGS. A técnica é muito bem-vinda também, pensando para o lado do paciente, ela é rápida, mais ou menos ali indolor, não vou dizer que não é incômodo, porque tem a questão da lente, do gel e tudo. E eu também gosto muito do iStent. Eu acho que o iStent, apesar de ter um custo elevado, tem resultados muito bonitos. Nós temos colegas exemplares no Brasil aqui, o Dr. Ricardo Paleta Guedes, lá de Juiz de Fora, praticamente um mentor da técnica. Assim, é realmente uma alegria poder vê-lo e contá-lo com, assim, tê-lo na nossa sociedade é um prazer realmente. E eu entendo que é um produto e uma empresa, isso que eu acho que é muito importante. Às vezes tem que olhar não só o produto, a gente tem que ver quem está fazendo isso, né? Que é uma empresa que, como eu comentei, tem inovado muito em drug delivery, exatamente pegando capacidades de você dispensar medicamentos sem um negócio que chama burst, que é de repente ele solta muito do medicamento e para depois. E isso a gente aprendeu muito com os colegas da cardiologia, né? Com os stents cardíacos. Então, assim, eu entendo que seja uma situação onde a técnica é muito bem-vinda, apesar de existir um custo relevante, mas eu ficaria com as duas, mas eu também sou um grande fã do SLT. Eu acho o SLT, assim, quase magia negra, sabe? Uma coisa impressionante, assim. O SLT... Muito bonito. Veio um novo tratamento aí para auxiliar o controle do glaucoma. E eu tenho tido ótimos resultados também. É brilhante. Tenho gostado bastante da técnica. É brincadeira, assim, você consegue ter... E seguro, né? Já muito comprovado, relativamente antigo, uns 25 anos mais ou menos. O colega Latina, né, que trouxe muito da tecnologia que a gente usa, é realmente fantástico.
Augusto, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal da São Leopoldo Mandic para não perder os próximos episódios. Até mais!